Querido Padre Anderson, diáconos, irmãos e irmãs, essa semana, a primeira do tempo comum, ao iniciarmos esse tempo bonito de catequese, em que o Senhor nos fala de coisas do dia a dia, nós vemos alguns passos que a igreja nos faz dar, né? E nesses passos nós vemos a beleza da liturgia. Né? Ao iniciarmos o tempo comum, a igreja quer nos mostrar que Deus, Ele vem e caminha até nós, em direção a nós. Mas Deus espera também uma resposta. Aliás, quando nós estudamos o Catecismo da Igreja Católica, nós vemos no estudo da revelação que a iniciativa não é nossa, é de Deus. Mas Deus precisa de uma resposta. Porque Ele não pode invadir algo ou o coração de alguém se esse alguém não tem desejo, o chamado desejo de Deus, não o invoca, não o atrai, não quer de fato fazer comunhão com Ele. Então nós vemos ao longo desses dias vários tipos de encontro que o ser humano tem com Deus. Olha só, Anteontem nós ouvimos o evangelho da cura da sogra de Simão Pedro. Naquele evangelho nós vemos que Jesus vai até ela, se inclina diante dela, conforme a versão do outro evangelho sinótico, a toma pela mão e a levanta. E ela imediatamente é curada. Jesus vai até ela. No evangelho de ontem, nós ouvimos, o evangelho de ontem falava de quem? De um tal leproso, né? O leproso chegou perto de Jesus ontem. Olha o movimento diferencial. Anteontem Jesus foi até aquela mulher acamada. Ontem o leproso foi até ele, porque se percebeu necessitado. Olha, minha gente, todo mundo se percebe necessitado de Deus? Sim ou não? Mentira de vocês. Tem gente que não está nem aí para Deus. É ou não é? Então vocês mentiram. E o que faz essa situação? Aliás, é só nós pensarmos na turma lá de casa. Pensa na turma lá de casa. Deve ter alguém nessa situação. Tem ou não tem? Na família do padre tem, na família de todo mundo tem. Aí vem o evangelho de hoje que mostra um encontro diferente. Jesus, ele vai no cerne da alma daquele homem, né? Hoje, esse evangelho é muito bonito, e Jesus cura os pecados, apaga os pecados daquele homem. Qual foi o movimento? Foi Jesus que foi até aquele homem? Sim ou não? Foi aquele homem que foi até Jesus? Claro que não, ele era paralítico. Quem fez o encontro? Os amigos. Hoje o evangelho quer mostrar um pouquinho lá da sogra de Pedro. Nem sempre Deus consegue se achegar a alguém por causa do arbítrio. Já ouviram falar disso, né? Da liberdade. Nem sempre a pessoa que precisa de Deus, como ontem o leproso, vai até Deus. Às vezes é preciso alguém, um terceiro, que possa mediar esse encontro. Aliás, esse cerco de Jericó pode ser, uma grande realização do fruto espiritual do que nos informou esse evangelho de hoje. Quem aqui rezou por alguém que não está aqui? Erga a mão. Ora, somos nós. Depois vocês pegam em casa e leiam o evangelho de hoje de maneira minuciosa, e vocês vão perceber que Jesus, ele viu a fé dos amigos daquele homem, que o levaram até ele, e por isso Jesus disse: filhos, teus pecados estão perdoados. Olha o texto. Quando Jesus viu a fé daqueles homens,
Jesus disse ao paralítico: os teus pecados estão perdoados. Olha só. Aqui nos mostra a importância da oração, minha gente. Hoje, o tema dessa noite é exatamente esse, né, Padre Anderson? Eu preciso rezar. E aqui não é uma questão de ser mais digno ou não de quem não vem na igreja, porque os primeiros necessitados somos nós, né? A começar pelo padre, né? Olha para quem está do lado aí, ó. Dá uma olhadinha para quem está do seu lado. Só tem tranqueira. Ai, padre, que horror! Se você disser o contrário, a gente arranca a imagem da Santíssima Virgem Maria de lá e coloca você. Nós estamos aqui não porque nós temos méritos. Nós somos padres não porque nós somos excepcionais em santidade. Diáconos, servidores, mas porque nós somos os primeiros a precisar de Deus. E além de nós, existem aqueles que Deus colocou sob nossa responsabilidade espiritual. E eu digo a você, meu irmão, minha irmã, você é responsável espiritualmente por aqueles que estão na sua casa, que não estão em Deus. Traga-os à igreja. De que jeito, padre? Pela sua oração. Às vezes se aproxima do sacramento da penitência, às vezes vem algumas pessoas rezar, né? E pessoas que estão desanimadas na vida de oração. Ai, padre, eu estou tão desanimado ou desanimada. Às vezes a gente chega assim, né? Geralmente é mulher, né? Que chega para reclamar do maridão folgado que não vai na igreja. Ai, padre, eu rezo, não adianta, e não sei o quê. Eu falei, continua rezando. Quantos anos você reza? Né? Quantos anos você está casado? Ai, há 20, há 25. Pois é. Né? Santa Mônica rezou 32, mais ou menos isso, né? Tem gente que não chegou lá ainda, então força e coragem, você tem chão ainda, né? Santa Rita rezou 18 anos, acho, pelo seu esposo. Você está nessa vibe de santidade? Ai, padre, não estou muito não. Então força e coragem, sem reclamar, joelho no chão, Bíblia na mão e coração no coração de Jesus. É assim. Todos nós recebemos uma missão, alguém que esteja aos nossos cuidados, todos nós. E nós precisamos exercer a nossa missão de maneira primorosa, né? Eu estou sendo transferido de paróquia, onde eu estou, na cidade de Itu, e agora vou exercer meu ministério em Alphaville, quase São Paulo. E sempre Deus coloca alguém que pega na veia do padre. Toda paróquia tem. É a pessoa por quem o padre deve rezar. Não é mais fácil muitas vezes nós nos eximirmos daquilo que Deus nos coloca como missão? Mas isso não é atitude de cristão, né? Nós devemos enfrentar a missão que Deus nos deu e exercer de maneira primorosa. Olha só, esse evangelho, meus queridos, esse evangelho mostra que nem tudo da vida é tão simples, né? É claro, a cura da sogra de Pedro, né? Jesus estava com eles lá, daí, né, ele saiu de um lugar, foi lá para Cafarnaum, entrou na casa, curou a sogra de Pedro, ela levantou, depois ela fez um rango ainda para Jesus, né, no dia do evangelho. Tá tudo certo, mas nem tudo é tão fácil assim. Às vezes, em algumas situações, você vai ter que subir pelo telhado, porque vai ter um gigante na porta e você não vai conseguir chegar até Deus. A vida de fé, minha gente, não é tão simples, é desafiadora. É desafiadora, né? É só nós olharmos para nós mesmos quando nós vamos confessar os pecados, né? A gente vai confessar, né? A gente corre o risco, se o padre nos atende aqui, lá na porta da igreja a gente já está em pecado grave de novo. É ou não é desafiador se manter em Deus? Mas nós temos de nos esforçarmos. E além de nos esforçarmos para nos manter em Deus, nós temos que nos esforçar para levar aqueles que são os nossos para Deus. Nesse cerco de Jericó, leve a sua casa até o altar.
Mas como? Minha casa está lá. Leve a sua casa até Jesus, para que Jesus também vá até a sua casa. É a sua missão, né? Às vezes, Deus tem tantas coisas, né, reservadas para nós, minha gente, mas nós não colaboramos com Deus, né? E nós vemos que o Senhor, Ele quer a nossa colaboração. Ele quer. Hoje nós ouvimos além desse evangelho fantástico, que vai nos falar da dificuldade de chegar até o Senhor, a dificuldade de chegar até Jesus para que a bênção aconteça, né? Nós ouvimos, além disso, essa leitura fantástica. Nós estamos acompanhando ao longo dessa semana a carta aos Hebreus. E ontem, o autor da carta aos Hebreus, ele fazia uma citação do Salmo 94. O Salmo 94 também é uma citação, uma menção de um outro texto, que é o livro dos Números, o capítulo 14. Quando o povo de Israel, que marchava pelo deserto, rumo à terra prometida, o povo já estava cansado. E o povo se voltou contra Deus pelo cansaço, né? Pela demora de Deus, porque a promessa estava demorando a se cumprir. E quando o povo se volta contra Deus, muita gente desfalece e não entra na terra, não possui a terra. Aliás, nós sabemos muito bem a história. O próprio Moisés viu, mas não pisou. Não é? Tanta gente morreu naquele deserto e com ódio de Deus. Por quê? Porque não soube esperar as demoras de Deus, porque não soube enfrentar o deserto, os desafios do deserto, porque não confiou que lá na frente tinha uma terra onde corria leite e mel e que ela seria possuída e que tudo seria resolvido. Meus queridos, nós temos essa promessa, não mais a terra de Israel, onde nós conhecemos no mapa geográfico, a terra de Canaã, não, mas o céu, onde tudo vai ser resolvido. Você deve ter coisas na sua casa que precisam ser resolvidas. Precisa dar uma melhoradinha, né? Pois é, no céu, tudo vai estar resolvido. Por isso, enfrentar, seguir, não blasfemar, porque o repouso vai chegar. E é disso que está falando o autor da carta aos Hebreus. E hoje é continuação, olha só. Irmãos, tenhamos cuidado, enquanto nos é oferecida a oportunidade de entrarmos no repouso de Deus. Cuidado, porque nós podemos perder essa oportunidade. Esforcemo-nos por entrar nesse repouso, para que ninguém repita o referido exemplo de desobediência do povo de Israel, que negou a Deus. Continua firme, irmão. Irmã, continua firme, vale a pena. A terra prometida, o céu, a realização das bênçãos que Deus tem para nós, ela vai se cumprir. E esse texto do segundo livro dos Reis, que é o tema dessa noite, e com isso eu termino minha homilia, é exatamente essa promessa que Deus nos faz enquanto estamos a caminho. Por amor a ti, ouvi a tua oração e vi as suas lágrimas. Eis que eu te curarei e te libertarei. Nós temos um Deus que é sensível, que é próximo. Aliás, o cristianismo é a religião mais bela dentre todas, porque não existe religião que tenha um Deus tão sensível e próximo do que o cristianismo. Jesus de Nazaré. Olha, o grandioso, o eterno se fez um de nós, para andar ao nosso lado, nos tocar. Queridos, logo mais, nós vamos tomar o Senhor em comunhão. Não existe jeito mais próximo de estar na presença de Jesus do que o sacramento da Eucaristia. Faça uma experiência profunda. Quando você estiver na procissão a receber o Senhor, acho que aqui faz procissão, né? Faz fila, a gente fala fila, né? Na verdade, fila é do INSS, né? É uma procissão litúrgica. Quando você estiver lá, já vai derramando diante do Senhor que você vai comungar as suas angústias, as suas tristezas, as suas preocupações. Às vezes a gente vê na procissão da comunhão gente mascando chiclete,
fazendo vaca ruminante. Gente batendo papo, né? Não. É momento de você derramar no Senhor aquilo que você trouxe junto com você. A turma lá de casa, também o que você tem vivido. Faça experiência, leve mais a sério. Né? Esse cerco de Jericó já é a terceira noite. Eu vou fazer uma pergunta que você responda para você mesmo. Hoje, ao longo do seu dia, você fez ao menos um exercício de penitência por essa campanha de oração? Não precisa responder. É um tempo forte, não é só vir à missa. É rezar ao longo do dia. Né? Lá na minha diocese, na minha paróquia eu não faço isso, mas tem paróquias que fazem cerco de Jericó e eles fazem uns 7 dias de adoração do Santíssimo Sacramento. 24, faz uma escala lá. Né? Eu acho fantástico isso. Eu tentei fazer, que é difícil, né? Mas a partir de amanhã, nem que for uma Ave Maria, entregue a Deus como penitência. Senhor, eu estou em campanha espiritual. O cerco de Jericó que começou, hoje é sexta, começou terça, quarta-feira, é uma grande batalha. E nós somos soldados. Né? E o soldado não pode se distrair. Ele deve estar convicto da sua missão a ser executada. Entre nessa campanha se você não entrou ainda. E apresente as suas intenções. E você vai ver se Deus não é capaz de fazer alguma manifestação, algum sinal para mostrar o fruto daquilo que você entregou como penitência. É preciso orar. É o tempo, esse tempo bonito do cerco de Jericó, é o tempo propício. Faça isso. Né? Quem não reza o terço, põe o propósito de rezar o terço todos os dias do cerco. Né? Quem não faz 1 minuto, 10 minutos de silêncio, faça. Enfim, cada um pode, né? Cada um cuida do seu. Né? Mas faça a campanha de maneira séria, responsável. E entregue diante de Deus, com todo o seu coração, aquilo que é a razão da sua luta. Acho que todo mundo aqui tem uma razão para estar aqui, né? Não, a gente estaria lá, né? No sofazão, assistindo a novela da Rede Globo, né? Tomando um cappuccino e derretendo desse calor. Não. Nós temos um propósito. E é Deus o único que pode me alcançar o que eu preciso. É por isso que eu estou aqui. Faça isso de maneira convicta, responsável. E eu faço desafio a vocês. E depois vocês vão dar testemunho. Do menor sinal ao sinal mais portentoso, com certeza Deus vai mostrar nessa comunidade paroquial. Assim seja. Amém. Um instante de silêncio.